Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e hoje nós vamos estar estudando esta lição, A Promessa do Espírito Santo, a lição de número 10 que estamos estudando. Este tema muito importante em cima do Evangelho de João. Hoje nós vamos contemplar uma parte de João e outra parte em Atos dos Apóstolos. Então, que vamos aprender nesta lição? Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição. O nosso textuário nos diz: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse é um texto que vamos explorar bem no capítulo 2 da lição, que é o Espírito habita nos discípulos. Aí o primeiro tópico será João, capítulo 20, versículo 22. E depois o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E terceiro, um episódio anterior ao Pentecostes. Tudo no capítulo 2, tratando deste versículo. Aqui está mostrando o momento do Cristo ressurreto, Jesus que se apresenta aos discípulos, não todos inicialmente quando isso acontece, porque Tomé não está, e provavelmente Dimas também não está. Ou seja, Dimas não, Matias, que será o substituto de Judas. Não estavam todos. E ele entra, as portas estão fechadas e ele faz uma declaração muito importante, que é, conforme está escrito aqui: disse-lhe Jesus, João 20, 21, outra vez, paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então ele chega comissionando. Primeiro, dando garantia de paz. Segundo, estabelecendo a comissão. E terceiro, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O tema do Espírito Santo no Evangelho de João já aparece no capítulo 1, quando João Batista começa a pregar. Nos Evangelhos sinóticos, o Espírito Santo está em Mateus e em Lucas. O Espírito Santo aparece como aquele que gera Jesus no ventre de Maria. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas no Evangelho de João, ele aparece num contexto em que João está pregando a preparação para a entrada no reino de Deus. E João diz assim no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 31, aliás, 32 e 33. Acompanhe comigo, veja qual a proposta quando vai falar do Espírito Santo. Que diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele vê o Espírito descer do céu e pousar sobre Jesus. Eu não conhecia aquele, porém, que me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O João se torna testemunha que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele aparece num contexto em que João vê o próprio Espírito Santo, né? E ele faz essa confirmação que
Ele, Jesus, é o que batizará com o Espírito Santo. Então, é para o futuro. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Na realidade, aqui João, quando disse, ele é o que batiza, não é o que batizará. Ele tem o poder de batizar, né? Essa é a afirmação que ele faz. No capítulo de número 4, mais uma vez, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Aliás, capítulo 3 de João vai ter a afirmação que Deus entregou o Espírito Santo a Jesus sem medida. Olha, isso aqui é bem interessante porque no discurso com João Batista e os discípulos em relação ao batismo, então vem essa expressão, João capítulo 3, você pode acompanhar comigo, versículo 34. Pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aqui tem um ponto que é fundamental, é que Jesus, como o enviado do Pai, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, o ato de fala de Jesus, de revelar a voz de Deus para os homens, o pensamento de Deus para os homens, está condicionado ao Espírito que está sobre ele. Veja que esse é o testemunho de João. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque a razão porquê, aqui é um porquê pegado, que é um porquê explicativo. Deus não dá o Espírito por medida. Logo, o Espírito está capacitando o Filho a falar as palavras do Pai. Essa é a ideia implícita em João, que o Espírito ele está como agente capacitador de revelar as palavras de Deus ao Filho. Interessante porque há um campo harmônico entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no aspecto trinitário. Mas, nesse texto, a gente vê que tem Deus, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então, Deus envia o Filho, mas o capacita, porque ele está em carne, através do Espírito, para falar as palavras de Deus. Agora, veja esse texto de João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, aqui, Jesus é o enviado de Deus. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus é o enviado de Deus, que o Espírito desceu sobre ele. João disse, eu vi o Espírito descer. E vai dizer em Atos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré através do Espírito Santo. Deus não dá o Espírito por medida. E essa é a prova que ele está falando as palavras de Deus. Aí Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E tendo dito isto, soprou o Espírito para capacitar os discípulos para falarem as palavras de Deus. Porque essa é a ideia que está implícita. Jesus é testemunha do Pai, e o Espírito Santo veio para testemunhar dele, e a igreja é testemunha dele, porque a igreja, vós sois as minhas testemunhas, que o Espírito reside na igreja, que o Espírito habita na igreja. Então, o Espírito em Cristo capacita-o a falar as palavras do Pai. E o Espírito na igreja capacita a falar as palavras de Jesus. Então, recebei o Espírito. E tendo isso, soprou sobre eles o Espírito. E nós vamos aprofundar esse texto no capítulo 2. Então, aqui a gente já vê uma conexão do Evangelho de João em relação ao Espírito Santo e à igreja. O capítulo 7 de João antecede esse evento
Isso aqui é o registro após a ressurreição de Cristo. Mas João capítulo 7 diz assim, João 7, 38 e 39. Aliás, 37 e 38. 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, seus discípulos já creram em Jesus, já estão seguindo Jesus, mas eles ainda não são residência do Espírito, não são habitação do Espírito. O Espírito está operando neles, mas não está vivendo neles. Mas a ressurreição e a glorificação de Cristo garante essa ideia da moradia do Espírito na igreja. Então, quando Jesus ressuscita, recebei o Espírito Santo, tendo dito isso, soprou sobre eles. E agora, não será mais Cristo conosco, mas Cristo em nós. Não será o Espírito operando em nós, mas o Espírito morando em nós, fazendo todas as coisas. E aqui é um ato muito sublime desse texto. A verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Ou seja, a promessa do Espírito Santo é para a igreja, não é para o ímpio, não é para o mundano. Então, a igreja ela é feita de judeus e gentios, de todos os habitantes a que se convertem, do mundo todo, seja quem for. Então, quem for igreja é objeto da promessa de Deus. Introdução. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, a lição ela não se restringe ao Evangelho de João. É Atos e João. São parte desses dois livros. Mas a ação do Espírito Santo no mundo, no pecador, é convencimento de pecado, de juízo e justiça. Do pecado porque eles não creem em Jesus. Da justiça porque ele vai para Deus e ele justificaria os que crescem nele pela fé. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás. Então, o juízo mundano é segundo a influência de Satanás. O juízo divino, ele é perfeito porque Satanás já foi julgado. Então, o juízo de Deus é o juízo certeiro. Na igreja, o Espírito age capacitando com poder para testemunhar de Cristo, para ser testemunha do próprio Jesus. Age, primeiro, identificando o cristão com Deus como filho, selando para a adoção e, segundo, capacitando para ser uma testemunha poderosa e eficaz de Jesus. E esta dimensão ela precisa ser considerada à luz dos textos bíblicos, que é o que vamos estar estudando agora. Então, a promessa do Pai. Quando falamos da promessa do Pai, Jesus enviaria o Consolador,
essa promessa é uma promessa genérica para a igreja, não para o mundo. O Espírito age no mundo porque ele está na igreja convencendo o mundo de seus pecados. Essa promessa é uma promessa que está garantida no Antigo Testamento em diversos textos que o Espírito Santo estaria no crente e com o crente. Essa promessa está em Ezequiel, esta promessa está no profeta Isaías, esta promessa está no livro do profeta Joel. Joel, ele profetizou a inauguração da igreja. Joel não profetizou o batismo com o Espírito Santo, ele profetizou a descida do Espírito Santo. Basta ler o texto de Joel que fica claro que ele está, pela primeira vez, uma promessa da descida do Espírito Santo sobre todos, servos e servas, crianças, jovens, anciãos, todos. Ele está profetizando a descida do meu Espírito que Deus vai dar agora ao povo. Assim como o Espírito de Deus em Moisés é tirado do Espírito que está em Moisés e é passado a Josué e é passado a 70 homens. Aquele Espírito não é o Espírito de Moisés, é o Espírito Santo em Moisés. Mas ele diz do Espírito de Moisés que é dado para eles. Então, Deus vai dar do seu Espírito para o seu povo. Embora o texto de Joel nos diga assim, ele não diz do meu Espírito, ele diz o meu Espírito ele vai dar. Porque essa é a proposta. Ele vai dar o Espírito dele. E Joel, sem saber, está profetizando a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes. 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Toda a carne aqui diz respeito à carne dos velhos, dos jovens, das crianças, dos servos, das servas. Não quer dizer o mundo todo vai receber. Toda a carne dos escolhidos, daqueles que se arrependem do Senhor, porque o verso 32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é sobre os salvos. Ele diz: até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Só se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É interessante que a igreja ela é inaugurada em Jerusalém, a cidade que está sobre o Monte Sião. E que, a partir daí, começa a pregação do chamado ao arrependimento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E na primeira pregação já vai cerca de 3.000 pessoas. E o Espírito na igreja é essa ação sobrenatural para revelar a vontade de Deus. Então, enviarei o Consolador. A promessa do Pai, que está aqui no Antigo Testamento, em Joel 2, 28 a 32, desse acontecimento extraordinário, né, que vai acontecer. Então, Jesus enviará o Consolador. Jesus, ele torna claro que o Espírito que ele vai enviar é o Consolador. Em João, nós temos 3 passagens bíblicas, João 14, João 15 e João 16, que faz essa afirmação da vinda do Espírito Santo. E em cada uma delas se revela aspectos diferentes da ação do Espírito na igreja, com a igreja e pela igreja. E revelando quem é Jesus, lembrando o que Jesus ensinou e glorificando a Jesus. Vamos ver João 14.
essa função do Consolador, Jesus, ele é o primeiro Consolador. Jesus é o primeiro Paráclito. Logo, o Espírito Santo vem para suprir ou assumir o lugar que é de Cristo. Veja o que o texto diz, João 14, versículo 15 em diante. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro aqui é allos, que é a palavra outro, né? Consolador é Paráclitos, a fim de que esteja para sempre convosco. Primeira coisa, ele virá para ficar para sempre com vocês. Uma vez que o Espírito entra na igreja, ele fica com ela para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. O Espírito, ele é da verdade. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. O Espírito veio e ele é o Espírito da verdade. Ele dá testemunho dessa verdade. O mundo não pode receber, logo, é só para a igreja, porque não o vê. Espera aí, quem vê o Espírito Santo? Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, habita no presente convosco, que é o próprio Jesus, e habitará em vós, que é futuro, que é a vinda do Espírito Santo depois. Então, Jesus é o primeiro Consolador que faz essa função de testemunhar da verdade, e o mundo não pode ver, porque está cego, por conta dos seus pecados. Em João capítulo 9 está claro que Jesus cura um cego de nascença, e no final ele diz assim, 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que estão cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Por quê? Os religiosos que dizem que vê a Deus e a sua vontade, vão continuar cegos, fiquem cegos por conta de não conseguem enxergar o Messias. Mas aqueles que estão cegos, o Senhor abre os olhos dele para que vejam. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu para eles, se fossem cegos, não terias pecado. Ou seja, se não enxergassem nada. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, a cegueira é por conta do pecado. Então, ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê, o Consolador. O Consolador é Cristo primeiro. Nem o conhece. Então, os discípulos já conhecem Cristo. Vós o conheceis porque ele habita no presente convosco e habitará, que é o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É dizer, eu vou voltar para vocês, mas é por meio do Espírito Santo. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha, aqui fica claro essa ação, né, do Espírito Santo como representante de Jesus. Ainda no mesmo capítulo 14, ele diz assim, 25 e 26, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vem para habitar, ele vem para ensinar e ele vem para lembrar os discípulos, os ensinos de Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz assim, João 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo capacita os crentes para testemunhar de Jesus. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E vocês serão essas testemunhas, porque o Espírito estará neles. No capítulo 16, versículo 7 em diante, ele vem a terceira sessão sobre a ação do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Veja que ele não está dizendo que a ida dele garante o batismo com o Espírito Santo, garante o Consolador. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vem com o Consolador, com o Espírito, aquele que potencializa isso. Eu não estou aqui dizendo que não existe distinção, não estou dizendo isso. Mas o dia de Pentecostes é um dia que o Espírito desce e também acontece o batismo simultaneamente no dia de Pentecostes. Já em Atos 8, primeiro acontece a regeneração, depois o batismo. Já em Atos 10, acontece os dois simultaneamente. Não é algo consequente, é algo imediato, entrelaçado. Em Atos capítulo 10, da casa de Cornélio. Enquanto Pedro está pregando, no ato de crer, o Espírito desce e batiza. Então, regeneração e batismo ao mesmo tempo em Atos 10. Em Atos 8, coisas distintas. Primeiro a regeneração, depois o batismo. Em Atos 19, Paulo prega, batiza eles nas águas e depois impõe as mãos para receber o batismo com o Espírito Santo. Regeneração e, consequentemente, vem o batismo com o Espírito Santo. É nesse aspecto que eu estou falando aqui, à luz das Escrituras. Então, Jesus enviará o Consolador. A nossa lição diz. Então, aqui no capítulo 16, ele diz, se ele não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. Não é o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós que não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então, o Espírito Santo, por ser Paráclito, ele é ajudador, ele é conselheiro, ele é advogado. Mas aqui ele adiciona uma outra palavra, guiará. Ele será o guia a toda a verdade. E não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele recebe Jesus e anuncia para a igreja. E a igreja anuncia para o mundo. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, ele está dando o que é do Pai, porque tudo que é do Pai é dele, para o Espírito está entregando à igreja. Essa é a intenção. João 16, de 7 a 15. Então, a nossa lição diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, a promessa do Pai, Jesus enviará o Consolador. Capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que, quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele opera nos crentes. O Consolador. A palavra grega
traduzida como Consolador, é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. E essa função, que é traduzida por advogado na primeira carta de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, Paráclito lá é a pessoa de Cristo. E é traduzida por advogado. É a mesma palavra, Paráclito. E é aquele que chega junto para falar em favor da pessoa que está necessitada. E ele diz assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. E aí o termo grego allos, que significa outro, mas outro igual, da mesma essência, que se fosse héteros, que é a palavra hétero, em português, hétero, com H, hétero, heterossexual, quer dizer que gosta do mesmo sexo. Mas, aliás, do sexo diferente, né? Homossexual, que gosta do mesmo sexo, homo é igual. Hétero é do sexo diferente, o oposto, o macho que gosta da fêmea, a fêmea que gosta do macho. A palavra héteros é outro, diferente, mas allos em grego é da mesma essência, da mesma natureza. Então diz assim, allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com eles. Outro, porque é distinto em pessoa, mas allos, outro, indicando que é da mesma essência, natureza, ou seja, divino tanto quanto o Pai e o Filho. Essa é a ideia do allos aqui. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Em João 13, 33, ele chama filhinhos. Eu tenho dito, veja, 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja, essa é uma expressão carinhosa. E agora eles estão órfãos. Nessa relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Eles têm a garantia que Jesus sempre estará com eles. Em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso por meio do Espírito Santo, que habitará para sempre convosco. O Espírito habita os discípulos. Veja, João capítulo 20, versículo 22, que é o texto que está no textual que lemos, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, que diz assim, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro dia da ressurreição, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Então, aqui aparece essa afirmação de paz duas vezes, uma reafirmação, porque a primeira, ela chega como uma saudação. Mas, na segunda afirmação, é uma garantia que a ressurreição de Jesus estabelece que podemos ter paz nesse mundo. Aí ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Conforme João 3, que lemos no início, né? Jesus veio, o enviado do Pai, e fala as palavras do Pai, porque o Espírito não lhe dá o Espírito por medida. Então, aqui, ele faz o mesmo processo. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, após a ressurreição, há uma entrega da missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Se ele envia, se ele comissiona, então ele capacita, receba o Espírito. Veja que o Espírito chega no âmbito da capacitação. Por isso que Craig Keener diz que não pode pensar na ideia do Espírito Santo na igreja desassociado da missão. O Espírito Santo está sempre no âmbito da missão. E quando o Senhor comissiona, ele capacita, porque existe uma missão. E o Espírito Santo, ele está sempre relacionado à missão da igreja, ao serviço da igreja, à atuação da igreja como testemunha de Cristo no mundo. O sentido de assoprou sobre eles. O Espírito, no capítulo 20 do Evangelho de João, contém um versículo que gera diversas interpretações. Por quê? Muitos vão dizer que este soprou o Espírito não é literal, é simbólico. Por quê? A ideia dos que defendem que isso aqui é um ato simbólico. E nós podemos até pegar o texto da própria lição, na página 72 da lição de mestre, Auxílio Bíblico Teológico, que tem um comentário do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. E lá bem no finalzinho ele diz assim: o sopro como ritual simbólico, a doação acompanhante do Espírito e a resultante vida ou criação estavam profundamente enraizadas nas tradições bíblicas. Que aqui existe um ato simbólico que é inegável, existe um ato simbólico. O que Jesus faz é real, mas existe uma mensagem simbólica por trás. Para John Wesley, ele chamou esse ato de soprar sobre os Espíritos, sobre o penhor do Pentecostes. Ou seja, a palavra penhor é garantia. Quando o Senhor selou a igreja com o Espírito, dando garantia que ele vem buscar a sua herança, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor da igreja, é o selo, a garantia de que Deus vai resgatar a sua herança, terá arrebatamento, terá encontro com Cristo. E somos filhos dele. E John Wesley interpreta que esse sopro é o penhor, a garantia do Pentecostes. Ele interpreta nessa dimensão. Muitos autores vão entender que aqui existe um ato, um antegozo do Pentecostes. Mas o Donald Stamp, que é o responsável por esse estudo da Bíblia pentecostal, ele coloca aqui como a confirmação da regeneração. Então, ele institui a consumação da doutrina da regeneração aqui. O que é a doutrina da regeneração? É o novo nascimento. Então, os discípulos não haviam nascido ainda. Jesus anunciou o tempo todo sobre o novo nascimento para os que crescem. Ele disse, na verdade, te digo, aquele que não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, a água, a palavra e o Espírito, que é a confirmação. E ele só chamava os homens para que crescem, para receber a nova vida.
mas o Espírito era sempre escatológico, que haveria de dar quando ele fosse glorificado. O Espírito é algo escatológico. E agora ele vem como garantia de consolidar e confirmar esse ato da regeneração dos discípulos. Ou seja, que de fato eles agora não só pertencem a ele porque creram nele, mas porque estão selados por ele. Estão garantidos como propriedades dele. Embora, por que esse ato ele é um ato que é literal que Jesus faz, mas ele assume uma dimensão simbólica. Primeiro, nem todos os apóstolos estão aqui. Tomé não estava. Jesus só vai encontrar Tomé 8 dias depois. O Evangelho de João quem diz. E que ele soprou, recebeu o Espírito. E o versículo 24 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, Tomé não recebeu esse sopro. Ele só pode ter recebido numa dimensão simbólica aqui, que aqueles que estavam representaram os demais. Outra questão, Matias, que é o 12º, que vai assumir o lugar de Judas, também não estava, será incluído depois. Os cerca de 120, do qual os discípulos vão se reunir com eles, também não estavam. Então, tem que haver algo mais do que, se esse sopro é para quem está ali, então os demais não receberam, nem houve regeneração confirmada para os demais. O que podemos entender aqui é que existe uma simbolização no pequeno grupo que está aqui, que será por extensão para os demais. Embora o texto não diga isso em lugar nenhum, mas eu estou levantando essa ideia para você refletir, porque o autor ele traz o texto de Donald Stamp, que defende que houve a regeneração aqui de todos. Né? Mas, quando você reflete sobre o texto, aí vai vir uns questionamentos. Por isso que existe, como ele iniciou aqui muito bem, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito, capítulo 20 de João, contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas, divergentes. Então, muitos vão dizer, aqui não foi a entrega do Espírito, aqui foi um símbolo da nova criação. Nisso aqui todos concordam que existe um símbolo. Por quê? A palavra enfissal que está aqui, enfissal, é para dentro, e fissal, que é soprar, soprar para dentro. É uma infusão, é um ato de insuflar, literalmente, insuflar, essa palavra no grego. É um sopro para dentro. E isso acontece no texto grego da versão do Antigo Testamento, a Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento do grego, do hebraico para o grego, que aconteceu em Alexandria, usa essa expressão em Gênesis 2:7, que Deus fez Adão o boneco primeiro e depois soprou sobre eles. Então, Jesus passou 3 anos preparando a igreja, através dos apóstolos, mas só entrega a sua vida após a ressurreição, que é o Espírito. Então, aqui, que indica é a nova criação. A nova vida é imposta sobre eles, assim como o Senhor soprou em Ezequiel 37:9, mandou que o Espírito soprasse sobre o vale de ossos secos, que pela palavra estava de pé, mas ainda precisava da vida para que se movimentasse. Então, vem o Espírito, sopra sobre eles, vem do norte, do sul, do leste, do oeste, sopra sobre eles. E ali, a palavra, mais uma vez, grega, aparece do mesmo verbo fissal, que é o verbo soprar, enfissal, soprar para dentro. E aqui há um sopro, há uma infusão, há o ato de insuflar, para que eles recebam essa vida que está em Cristo, do Espírito, sobre eles. E aí gera a nova criação. Ela é inaugurada aqui. Aliás, ela é estabelecida. Inaugurada não. Ela é estabelecida, é inaugurada no dia de Pentecostes. Veja só.
A igreja foi projetada na eternidade, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Foi edificada na ressurreição de Cristo, quando ele sopra sobre ele, mas é inaugurada no dia de Pentecostes. Esse ato criativo que faz com que a igreja se torne igreja, é por isso que Jesus sopra exclusivamente sobre os apóstolos. Por quê? Efésios 2:10 diz assim, Efésios 2:10. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai falar da nova criação. Veja, 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nelas. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o fundamento dessa igreja foi entregue aos apóstolos. Jesus é a pedra principal que segura o fundamento. Mas Cristo é o que vence, Cristo é o que foi primeiro ungido com o Espírito. O Espírito está sobre ele para anunciar boas novas aos pobres, aos necessitados, aos cativos. E depois ele entrega aos apóstolos. E no dia de Pentecostes, todos serão batizados, capacitados com a descida plena do Espírito. Então, a nova criação ela está sendo estabelecida aqui, a edificação da igreja. Por isso que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, um episódio anterior ao Pentecostes, que indica que o Espírito habitou. O Espírito veio para habitar neles. Sopro exclusivo sobre os apóstolos, não a todos. Eu estou dando essa ênfase porque o texto mostra que nem todos estavam. Mas que se isso representa a regeneração, então há um ato simbólico aqui, né, que, por extensão, atingiu os demais. Essa a ideia que está presente nessa lição. Então, a nova criação, um episódio anterior ao Pentecostes, também se lê recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção. Assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8, 9 a 14. O Espírito testifica que pertencemos a Deus, somos filhos. Gálatas 5, 16 a 26. Posteriormente, o que ocorre em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho. Essa expressão dessa obra distinta para os discípulos, esse primeiro ato ele é simbólico. O que podemos esperar de Atos 2 é apenas o batismo com o Espírito Santo sobre os apóstolos, ou, de fato, a descida do Espírito Santo, que Jesus disse, se eu não for, ele não virá a vós, o Consolador. E Pedro vai confirmar na sua pregação isso que vocês estão vendo, é porque Cristo foi morto, ressuscitado, assentado à direita do Pai e enviou a promessa agora. Então, ele diz que ele veio nesse momento para inaugurar a igreja. Então, por isso que esse tema, às vezes, ele se torna um tanto complexo diante dos detalhes que ele nos oferece. E a inauguração do dia de Pentecostes, se é o dia de Joel, é a descida do Espírito Santo mesmo. A pessoa do Espírito Santo desceu naquele dia. E que Jesus antecipou o ato da nova criação, simbolizando no sopro, assim como o sopro indicava uma nova vida. Essa ideia está muito mais implícita do campo simbólico e essa da realidade física visível em Atos 2.
a promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, na festa da colheita, aquela festa chamava Pentecostes, que Pente é 5 e Costos é colheita. Aliás, Pente, no caso aqui, Penta é 5, mas Pentecostes significa 50, né? E são 50 dias depois da Páscoa. Você tem a festa das cabanas, a festa das semanas, que são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e depois completa-se o dia do Pentecostes. 50 dias depois vem a festa da colheita. E é nesse dia que acontece. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, o dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, até que eu envie sobre vós. Então, Jesus ele está sempre associando promessa, batismo e Espírito em um conjunto. E isso fica revelado em Atos, ele ganha muita força no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Porque a afirmação de Pedro em Atos 10 e Atos 11 é que o Senhor deu a eles o Espírito como deu a nós no início. E fazendo uma referência ao Pentecostes, porque o que vai acontecer na casa de Cornélio é uma repetição do Pentecostes. Haverá línguas e haverá profecias. E de que, de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. O texto de Atos dos Apóstolos, ele faz uma declaração extraordinária, porque ele diz, literalmente, o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Por cerca de 120. O versículo 15 do capítulo 1 de Atos diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, então se estão todos reunidos no mesmo lugar, que lugar é esse? Versículo 12 do capítulo 1 de Atos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, cerca de 120 estão dentro de Jerusalém, estão no cenáculo, na parte superior. E o texto diz assim, de repente, foi algo imediato, veio do céu um som. Essa expressão som no grego é eco, desceu um eco do céu, estrondoso. E esse eco, ele veio do céu um som como de um vento impetuoso, o eco de um vento impetuoso, que ninguém segura, é em movimento, a palavra impetuoso em grego é em movimento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse eco que desceu de um vento poderoso do céu. Ele veio e entrou naquela casa e encheu daquele som. Dominou todo o espaço, mas não ficou no espaço. Ele penetra nas pessoas. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Ou seja, a expressão línguas aqui é porque elas
é como se fosse uma língua em forma de fogo, que eles veem e pousava uma sobre cada um deles. Sobre cada um deles foi visto essa chama acesa. É um fenômeno único, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia o que falassem. Aí aqui acontece o grande evento. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo, tópico 2. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Conforme João 14, 17, 16, 18, que viria o Espírito Santo para lembrar, para conduzir, para guiar, para consolar, para testemunhar, para convencer do pecado, do juízo, da justiça. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Então, a função desse enchimento de todos cheios do Espírito não é outra senão ser testemunha do Evangelho. Isso é um ponto tão importante na história do cristianismo, porque a ação do Espírito e o testemunho de Cristo estão ligados. E essa capacitação é justamente para fazer o enfrentamento de todo tipo de desafio que há pela frente, porque essa igreja inaugural em Jerusalém vai ter que enfrentar o Sinédrio, vai ter que enfrentar os judeus, vai ter que enfrentar Roma. E ter forças para testemunhar, perseverar nesta verdade, testemunhando de Cristo agora, só para as pessoas crerem pela ação do poder do Espírito Santo. Eles precisam dessa capacitação, necessitam desse poder extraordinário. E eles são erguidos para isso. Hoje nós estamos vivendo uma realidade muito atípica ao que se presta, o que se propõe o Evangelho e a mensagem de Cristo em relação ao poder do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural. Hoje, a ideia é quem é batizado e quem não é, já fala em línguas, não fala, então venha. A evidência que você está batizado é que você fala em línguas. Pronto, falou em línguas, está batizado. Bênção, glória a Deus. Pronto, encerrou. E é para isso o batismo com o Espírito Santo, só para testemunhar que alguém fala em línguas. E a missão, a testemunha, o alcance das almas, a libertação das vidas, o testemunhar de Cristo, a capacitação tem uma função missional, tem uma função testemunhal. Se esse não for o propósito da igreja estar cheia do Espírito Santo, então não é o propósito de Atos dos Apóstolos. O propósito é capacitar para ser testemunha. O ato de fala está presente, por isso que o tema da profecia é o que mais domina, porque a igreja se torna a comunidade profética do Senhor. A igreja, ela se torna o corpo de Cristo que está profetizando a volta de Cristo para o mundo. E essa evocação está presente. Quando Elias vai partir, que ele diz que vai embora, o seu discípulo pede porção dobrada do Espírito. E quando ele recebe, ele começa a testemunhar do poder de Deus, assim como Elias se torna uma testemunha poderosa dos atos de Deus. E o Senhor preenche o seu povo justamente para que eles possam testemunhar. E aqui diz assim, e começar a falar em outras línguas. A promessa de Joel, vossos filhos e filhas profetizarão, sonharão sonhos, terão visões. Começa a acontecer aqui, os sinais se manifestam e aqueles que estão presentes
e irão ouvir essas línguas e compreender, porque o Espírito os capacita a falar as línguas das nações, ou seja, ser testemunha, e eles vão perceber que eles estão adorando a Deus, estão falando das grandezas de Deus na língua deles. Eles começam a receber esse testemunho que vai compungir os corações, eles vão se arrepender e vão se entregar. E faremos para nos salvar a multidão. Então, quase 3.000 pessoas irão se render, porque eles vão ouvir o Espírito está falando para eles. Não é tradução, como alguns dizem, que eles estavam falando em mistério, o Espírito estava traduzindo para eles. O texto não diz isso. Nós os ouvimos falar em nossa própria língua. Eles estão engrandecendo a Deus. E eles falavam conforme o Espírito os capacitava a falar. Não diz que ele falava um mistério e depois era traduzido. Não tem isso aqui em lugar nenhum. Eles já falavam na língua das nações. Aqui é uma reversão do ato de Babel. Em Babel, os homens foram separados pelas línguas, porque eles queriam se tornar deuses, fazer uma torre que alcançasse os céus por conta própria. E agora os céus alcançando os homens por conta de Deus, da ação do Espírito Santo. Então, eles agora, lá, as línguas vieram como um caso de juízo, separação. Aqui vem como um caso de salvação, reunião. Vão unir todos no corpo de Cristo, quando entendem na sua língua a mensagem do Evangelho. O propósito das línguas, como diria Craig Keener, assim, o dom de línguas funciona aqui como um sinal de capacitação profética para a continuação da missão transcultural. Então, ele vê que, num evento mais paralelo à cena aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, prenuncia a missão aos gentios. O dom de línguas, assim, oferece um tipo de fala profética, um dom especialmente relevante para a ênfase de Lucas na missão transcultural. Eu estou lendo aqui na Hermenêutica do Espírito, página 121, olha só. Hermenêutica do Espírito, página 121. E como o Dr. Craig Keener defende, teólogo assembleiano, que o dom de línguas funciona aqui como um sinal de capacitação profética. A igreja reduziu como um sinal do batismo. Então, eu acho que está na hora de fazer um resgate das funções da ação do próprio Espírito na igreja, para que a igreja cumpra a sua missão e cada vez mais os crentes estão apenas igrejados e não estão testemunhando do poder de Cristo. E começaram a falar outras línguas. O batismo do Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente, aquela igreja que acabou de nascer, naquele momento, e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora para a missão transcultural. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. É o que sustenta a doutrina do pentecostalismo clássico da maioria, né? Essa visão. O batismo como Espírito Santo já foi entendido como a segunda bênção, é defendido como algo subsequente à regeneração. No entanto, o livro de Atos mostra que
Se ali tem cerca de 120 crentes de Pentecostes, é provável que muitos foram regenerados e batizados naquele dia. Não todos, mas muitos. Em Atos, capítulo 8, em Samaria, primeiro a regeneração com a pregação de Filipe, depois o batismo com a chegada de Pedro e João. Atos, capítulo 10. Enquanto Pedro ainda falava, desceu sobre eles o Espírito. Começaram a falar e a profetizar. Regeneração e batismo simultaneamente. Então, fazer disso uma doutrina que o batismo com o Espírito Santo é algo secundário à regeneração ou subsequente, ou uma segunda bênção, não tem autoridade nas Escrituras. Por quê? Pode acontecer tanto quanto. Então, seria limitar, porque nós temos duas evidências em Atos 10, Atos 2 e Atos 8 e Atos 19 como algo subsequente. Então, limitar só um aspecto duvidoso. A conclusão. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecador e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. E aqui finalizamos mais uma aula. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.